O que os outros vão achar de mim? E se eu não for tão inteligente assim? Foda-se. Ninguém que está fazendo mais que você vai te criticar. Somente se reconhece um guerreiro que participou de muitas batalhas pela cicatriz que ele carrega no corpo. Para de querer carregar troféu, colecionar troféu. Vá em busca de novas cicatrizes. Só que aprenda com elas. A hora do pesadelo. Todo ser humano sente medo. Tem medo que são comum. Medo de altura, medo de barata, medo de boleto. O medo tira o foco. O medo faz procrastinar. A gente está sempre fugindo das tarefas complicadas. O nosso cérebro nos engana. Porque, na maioria das vezes, a realidade é bem mais leve do que a gente criou na nossa cabeça. O medo distorce a realidade. O medo te paralisa, o medo te congela. E o medo de fracassar, pessoal, une as pessoas. O medo paralisa a nossa imaginação. A gente gasta muito tempo pensando em tudo que pode dar errado. E o que acontece com quem fracassa? Duas coisas. Ou a pessoa não se levanta, ou ela usa o fracasso de aprendizado. Acabei de passar um negócio para vocês que alterou minha maneira de pensar a vida. Eu sempre pensei a vida ou erro ou acerto. Não. Ou eu acerto ou eu aprendo. Se eu pego um fracasso e evoluo com ele, um conjunto de fracassos vai me levar ao sucesso. O que acontece com quem fracassa? Olha o exemplo, Geraldo Rufino. O livro traz isso. Eu também o conheço. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhada. Geraldo Rufino quebrou 6 vezes. Hoje é um dos empresários de maior sucesso do nosso país. Grandes sucessos passam por fracassar. Tem gente que tem fobia de fracasso. Sucesso sem fracasso, só se for por herança. E ficou comprovado. 60%, 70% dos herdeiros perdem a fortuna na segunda geração. Fracasso faz parte do MBA do sucesso. Grave na cabeça de vocês, acertar ou aprender. É essa a mentalidade. Se você acerta ou aprende, você não erra nunca. Isso não é egoísmo da minha parte. Não me chamem de egocêntrico por isso. Não misturem as coisas. Só que coloquem na mentalidade de vocês, acertar ou aprender. O fracasso apara as arestas do sucesso. Você vai fracassar. Pode abraçar essa realidade. Dificilmente a gente vai prosperar sem alguns boletos grandes. Dificilmente a gente vai alcançar a prosperidade se a gente não aprender a dormir devendo. Sabe por quê? Eu sou contra dívida também, principalmente aquelas que vão te machucar. Eu comecei a usar dívida para alavancar meus negócios. Então não tem jeito. Nesse momento eu tenho uma empresa de consultoria de engenharia, eu tenho um produto de educação financeira, eu tenho um propósito no meu coração de ajudar as construtoras e de mudar a vida das pessoas através de conhecimento sobre educação financeira. Eu estou construindo para vender. Eu estou estudando leilão de carro e moto e leilão imobiliário para começar a colocar algum dinheiro nisso. Eu sou investidor no mercado financeiro. Então não tem como, eu estou alavancado. Então eu ressignifiquei esse pavor usando dívida e boleto para fazer minha empresa ir para frente, para investir na minha empresa. Então eu não tenho mais pavor, também já tive. Daquele que o boleto chega, falta 20 dias para vencer, eu saio correndo para pagar. Era o que eu fazia. Mas duas coisas, dinheiro tem valor no tempo. E dívida pode ser um negócio muito bom para alavancar os seus negócios. Muito cuidado, turma, com o perfeccionismo. Ele também paralisa as pessoas. Tem gente que diz, eu só vou fazer quando estiver pronto. E você vai estar pronto quando na sua lápide tiver o ano que você nasceu e o ano que você morreu. Nessa hora você está pronto. Nós vivemos em constante evolução. E o perfeccionismo é uma doença. Eu comecei a empreender sem ter nada. Comecei minha empresa de consultoria de engenharia sem ter cliente nenhum. Nem o computador eu tinha, porque o computador que eu usava era da empresa da qual eu era sócio de engenharia. Eu comecei um produto com o propósito de educar as pessoas financeiramente sem ter nenhuma aula pronta. Depois eu desenvolvi 30 horas de aula. 1000 slides. Cuidado com o perfeccionismo. Ele é uma doença.
Você nunca estará 100% pronto. Porque senão o jogo acabou. Você parou de evoluir. Tenha coragem de assumir seus objetivos. O que os outros vão achar de mim? E se eu não for tão inteligente assim? Foda-se. Ninguém que está fazendo mais que você vai te criticar. As críticas vêm sempre de quem está fazendo menos que você. Todos que desenvolveram grandes habilidades passaram por períodos em que não eram bons. Imagina um médico fazendo uma grande cirurgia na cabeça de alguém. Como é que no primeiro cadáver que ele foi abrir, ele era excepcional? Não existe isso. Cuidado com a autossabotagem. Sua cabeça é seu maior inimigo, é hoje, é amanhã, vai ser sempre. Quando eu olho muita gente com essa questão de religiosidade, eles dizem, o problema é o diabo, nem sempre. Na maioria das vezes o problema está na sua cabeça. Tem muita gente que tem muito medo de fracassar, mas tem muita gente, o livro trouxe isso com muita sabedoria, tem muito medo de conseguir. Aí ela vai se auto-sabotando. Você precisa decidir se expor. Medo é o principal motivo que não te deixa agir. O medo te paralisa. Eu estou esperando o momento certo, como se existisse um momento à prova de fracasso. Esse momento não existe. Vai com medo. Você nunca vai controlar todas as variáveis. E o principal motivo é que às vezes você acha que você não é suficiente. Esquecendo a religião, falando de Bíblia, falando de Deus, que eu acredito muito, e creio em Jesus Cristo como o único Senhor e único Salvador da minha vida. Ele disse que você seria próspero em todas as áreas. Como é que você não é suficiente? Eu sou suficiente. Eu posso melhorar, sim, mas eu sou suficiente, eu vou conseguir. Grandes resultados nunca terão benefícios imediatos. Cuidado com as recompensas de curto prazo. Você começar uma dieta agora. Você acabou de deixar aquele bolo que você ama, você não está comendo mais. E você começou a correr. Só que no segundo dia, faz 2 dias que você não come a porra do bolo e o seu fôlego não melhorou nada. As dores continuam enormes. Mas a dor prova que você está evoluindo. A dor é uma grande prova de que você está mudando de nível. Cuidado com a dopamina barata. Prefira sempre a dopamina cara. Assume o seu propósito e tenha a coragem de passar pelo processo. O que a gente deve focar? Se você já se pegou procrastinando, uma coisa importante do dia, como é que você se sente? Resolva as coisas mais importantes no começo do dia. O medo de fracassar é comum, todo mundo tem. A gente sempre vai ter medo do desconhecido. Todo resultado vem depois de alguns fracassos. Isso é um processo. E repita para você mesmo, todos os dias: eu sou suficiente. Eu mereço. Simplesmente pelo fato de que Deus e de que Jesus Cristo disse isso, já é suficiente.